Olá, meu nome é Raquel e este é um projeto de leitura do livro Diário de Berlim de William Shirer. Nós estamos começando hoje, dia 19 de janeiro de 2023, e neste vídeo eu vou falar sobre o livro, ler o que está escrito na orelha, apresentando o autor e ler o que este próprio autor escreveu no prefácio. O livro se chama Diário de Berlim, 1934-1941. Esse é o título dado pela edição brasileira, escrito por William L. Shirer. São 2 volumes, totaliza pouco mais de 500 páginas, e no Brasil ele foi editado pela editora Record. Não consta data, mas é no máximo no começo de 1970, da década de 70, porque foi editado no Rio de Janeiro, quando ainda era estado da Guanabara, que é um estado que deixou de existir a partir de 1975. A tradução é de Alfredo C. Machado, o nome original é Berlin Diary, e foi publicado nos Estados Unidos em 1940 e 1941, é o que consta aqui. Na orelha do livro diz assim: William L. Shirer foi correspondente em Berlim da cadeia radiofônica americana Columbia Broadcast System, CBS, de 1934 a 1941. Teve oportunidade, portanto, de ser testemunha de vista dos sucessivos e importantes acontecimentos históricos que consolidaram o poder de Hitler e abriram caminho para a Segunda Guerra Mundial. Shirer adquiriu o hábito de consignar diariamente as suas impressões da vida na Berlim nazista, a fim de não ser arrastado pelo turbilhão dos acontecimentos. Esse diário forneceu ao autor grande parte do material para sua obra-prima de vasto sucesso mundial, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, e de A Queda da França. É um documento histórico único. Reproduz toda a agitação de um mundo tumultuoso, com o bater dos tacões das botas dos camisas pardas na rua e a gradativa abolição de toda a liberdade e de toda a decência num torvelinho de propaganda e gangsterismo político. Pelas páginas cheias de vida e autenticidade do Diário de Berlim, desfilam com todo o sabor das coisas vividas a noite dos punhais longos, a noite dos punhais longos, os comícios de Nuremberg, a reocupação da Renânia, a anexação da Áustria, a violação da Tchecoslováquia, a invasão da Polônia, o primeiro ataque aéreo a Berlim. É como se assistíssemos pessoalmente a esses fatos, graças ao espírito observador de um correspondente experimentado, e o conhecimento direto que nos é transmitido da história é inestimável. Imagine-se apenas o que seria um documento como este sobre outro fato histórico, a Revolução Francesa, por exemplo. Assim, a Record apresenta o livro aos leitores interessados em adquiri-lo 50 anos atrás. E eu li há 10 anos, mais ou menos, e gostei muito, porque na época eu acompanhava muitos blogs de jornalismo, e, e este diário, este livro, apresenta o diário de um jornalista desde 1931 até, de 1934 até 1941. Então é como um blog naquela época. Eu achei muito interessante. Por isso quero dividi-lo com você. Agora, eu vou ler o prefácio, que foi escrito pelo próprio autor. Prefácio. Em minha opinião, a maioria dos diários é escrita sem nenhum propósito de algum dia ser publicado. O autor não tem em vista o leitor. São documentos pessoais, íntimos, confidenciais, que constituem uma parte integrante de cada um, sempre muito melhor quando permanece oculto do rude mundo exterior. Este diário não pretende pertencer a esta categoria. Para ser exato, foi escrito para o meu prazer pessoal e paz de espírito, mas também, para ser inteiramente franco, com a ideia de que, um dia, a maior parte do que contém viesse a ser publicada
desde que algum editor se arriscasse a tanto. É desnecessário dizer que isso não se deve ao fato de ter suposto, por um segundo sequer, que eu próprio, ou a vida que vivi, pudéssemos ter a menor importância, ou até mesmo qualquer interesse particular para o público. A única justificativa que me movia era que a ocasião, bem como a natureza das minhas atividades, fornecia-me uma oportunidade única para anotar dia a dia e em primeira mão a crônica de uma Europa que já agonizava e que, com o passar dos meses e dos anos, deslizava inexoravelmente para o abismo da guerra e da autodestruição. Assim, exceto ocasionalmente, o assunto deste diário não é de forma alguma o seu autor, e sim essa Europa que ele viu, com uma fascinação e um horror cada vez maiores, precipitar-se enlouquecida pela estrada que leva a Armagedon, na segunda metade da década de 30. Um único país, a Alemanha, e um único homem, Adolf Hitler, constituíram a causa precípua de toda a derrocada do continente. A maioria dos anos que passei no estrangeiro foram vividos nesse país e nas proximidades desse homem. Foi desse posto privilegiado que vi as democracias europeias titubearem, esboroarem-se e, com a confiança, o espírito crítico e a vontade inteiramente paralisados, baterem em retirada de um baluarte a outro, até não mais poderem, até que não mais puderam, com exceção da Grã-Bretanha, permanecer de pé. De dentro dessa de dentro dessa cidadela totalitária, pude apreciar também a forma pela qual Hitler, agindo com um cinismo, uma brutalidade, uma decisão e uma clareza de vistas e de propósitos que o velho mundo não observava desde Napoleão, passou de vitória em vitória, unificando a Alemanha, rearmando-a, destruindo e anexando os seus vizinhos, até fazer do Terceiro Reich o senhor do continente e transformar a maioria dos infelizes povos europeus num grande rebanho de escravos. Anotei todos esses acontecimentos dia a dia. Infelizmente, perderam-se algumas das minhas notas originais. Outras eu próprio as queimei, preferindo destruí-las a arriscá-las, tanto quanto a mim mesmo, a sofrer as amabilidades da Gestapo. E alguns fatos poucos que não ousei confiar à escrita, procurei gravá-los indelevelmente na memória para serem recordados em data mais distante e mais segura. No entanto, consegui escamotear a maior parte dos meus apontamentos e cópias de todas as transmissões radiofônicas antes que fossem censuradas. Onde existem lapsos, pude preenchê-los livremente com os meus despachos e com as notícias lidas ao microfone. Em alguns casos, vi-me obrigado a reconstituir de memória os acontecimentos do dia, fazendo-o, porém, perfeitamente cônscio das falhas de tal método e das exigências da mais estrita honestidade. Finalmente, uma explicação necessária. Os nomes de certas pessoas que ainda se encontram na Alemanha ou que têm lá os seus parentes foram por mim convenientemente disfarçados, ou estão iniciados por uma simples letra, sem qualquer relação com a sua verdadeira identidade. Assim, a Gestapo não encontrará nenhuma pista. WLS, Chappaqua, New York, abril de 1941. Com esse prefácio, então, William Shirer apresenta o seu livro. Ele era um jornalista norte-americano trabalhando na Europa até 1941. Nós sabemos que a Segunda Guerra foi até 1945. Mas por que eu acho esse livro importante para nós brasileiros atualmente? Eu vejo que muitos de nós
recusa a ideia de que nós vivemos um processo semelhante à nazificação, porque veem Hitler, nazismo, como a partir do que assistem nos filmes hollywoodianos ou não, mas nos longa-metragens que são diversos e que mostram a Segunda Guerra, aquilo que aconteceu no período de 1939 e 1945. E isso, de fato, nós ainda não estamos vivendo. Mas o que aconteceu nesse período de guerra não começou ali, né? Começou a ser gestado muito tempo antes. Então, o que me alarma especialmente é essa consciência do que aconteceu, que foi gestando um estado de coisas que culminou com a ascensão do nazismo e com a Segunda Guerra, e todos os efeitos que foram vivenciados nesse período, né? Então, o livro não chega ao fim da Primeira Guerra, mas ele começa em 1934 e mostra para a gente um dia a dia da Europa que culminou naquilo lá. Eu tinha prometido apenas ler, mas aqui pelo menos já estou comentando, talvez haja comentários. É um projeto que vai acontecer e a gente vai descobrir como ele vai ser enquanto faz, né? O autor ele apresenta algumas palavras em espanhol, em francês, em alemão, e o livro começa, ele está na Espanha, depois ele muda para a França e só depois para a Alemanha. E eu não sou fluente nesses idiomas, então eu vou procurar fazer uma pronúncia dessas palavras o mais perto possível. Não garanto, portanto, porém, não garanto que vai ser uma boa pronúncia. Mas vamos tentar e eu conto com a sua condescendência quando eu cometer alguns erros de pronúncia em outra língua. Bom, lembre-se de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e principalmente comentar comigo, para que eu saiba e possa buscar melhorias na questão do som, da imagem, como está sendo essa experiência para você.